a nossa intenção é que esse material que está sendo entregue, né, que todos estão, a maioria pelo menos já adquiriu a apostila, ele seja trabalhado com um pouco mais de detalhes nos vínculos de discipulado, né, nesse encontro um a um que todos nós temos ou devemos ter pelo menos. Vocês percebem que todo o assunto que está nesse material, ele é muito vasto. Nós estamos vendo em 2 ou 3 dias aquilo que o Telmo e a Heloísa fazem em 2 semanas, né, Telmo? O curso para casais e também no aspecto da paternidade. Nós vamos ver em 2, 3 dias. Então, a ideia é que esse seja realmente um tempo aqui para nós podermos olhar o ensino que a palavra traz, aquilo que é básico, que é fundamental, mas que seja depois trabalhado com um pouco mais de detalhe, de forma bem prática, nos vínculos de discipulado, ok? Continuando então o nosso assunto hoje é a vida do casal. Tom já falou sobre a comunicação, falou sobre relacionamento sexual, e agora nós vamos entrar um pouco numa questão que nos dias de hoje, dá para dizer assim, ela é delicada, dependendo do lugar onde nós falarmos, né? Mas aqui é o lugar adequado para se falar sobre as funções do marido e da mulher, as funções de cada cônjuge. 2 textos base para nós são os que estão em Efésios 5:23, que diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. E Gênesis 2:18, texto que já foi lido até hoje, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Essas 2 expressões, o cabeça, se referindo ao marido, ao homem, e auxiliadora idônea, se referindo à mulher, são as funções básicas do homem e da mulher no casamento. E, pelos textos que nós vimos, inclusive o de Efésios 5:23, que está colocado ali, nós vamos ver que o relacionamento entre marido e mulher, ele está baseado no relacionamento entre Cristo e a igreja. Já falamos isso várias vezes, eu sei que vocês sabem, mas nós precisamos trazer isso sempre à nossa memória, porque se nós tivermos isso muito claro, esse princípio estiver claro e não só na mente, mas aqui no coração, nós vamos poder passar por esses assuntos todos sempre muito bem de acordo com a palavra. Quando falamos em relacionamento entre marido e mulher, nessa ótica das funções de cada um, assim como é Cristo e a igreja, nós precisamos lembrar que as palavrinhas-chave ali é unidade, harmonia, o Tom já falou sobre isso. Existe unidade entre o Senhor e a sua igreja, ainda que nós não vemos essa unidade perfeita ainda, porque nós somos imperfeitos, Ele é perfeito. Existe harmonia entre aquilo que a igreja faz e que o Senhor faz. Foi assim que Deus preparou. E somos diferentes, nós não somos iguais ao Senhor Jesus. Ele é perfeito, nós somos imperfeitos. Mas, por vontade, por propósito eterno do Pai, é que nós somos criados para estar juntos com o Senhor. Então essa é a referência básica que nós temos que ter sempre em mente quando falamos das funções do marido e da esposa dentro do casamento. Essa é a vontade de Deus, que o marido seja o cabeça, que a mulher seja a auxiliadora. Mas como fazer isso e como entender isso de forma tranquila e de acordo com a palavra? Esse texto de Efésios 5:23, alguns versículos antes, Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Essa é a receita para qualquer coisa que nós vamos fazer na vida com o Senhor, na vida cristã. Ninguém pode fazer a vontade de Deus, seja o que for, se não estiver cheio do Espírito. Ela é impossível, a vontade de Deus é impossível para o homem natural. Só o homem cheio do Espírito, o homem que nasceu de novo, no qual habita o Espírito de Deus e que está cheio desse Espírito, pode fazer a vontade de Deus. E aí Paulo vai falando de coisas práticas da vida e chega lá no versículo 22 e começa a falar sobre a mulher e sobre o marido. Nós vamos
Interessante que tanto nesse texto de Paulo, quanto depois lá em 1 Pedro, primeiro vem a instrução para a mulher, né? Eu acho que é porque as mulheres se convertem primeiro, ouvem mais o evangelho com mais facilidade, se dobram primeiro que nós, homens, que somos mais duros, né? Talvez por isso que a instrução venha primeiro para elas, não sei. Mas nós vamos falar então primeiro do cabeça, do marido, e ver o que a palavra diz sobre o significado e responsabilidade do homem como cabeça. O texto que nós usamos ali é a continuação do capítulo 5 de Efésios, a partir do versículo 25, que diz assim: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Então, a primeira coisa que o homem deve lembrar como cabeça é que antes de qualquer autoridade, antes de qualquer coisa que ele tenha recebido por essa posição, é exigido dele o amor. Antes de tudo, ele deve amar a sua esposa. E aqui nós estamos falando do marido em relação à esposa, mas o princípio é o mesmo. Tudo que nós vamos falar aqui vale também para os filhos, ou seja, é a postura do homem como cabeça na família. Hoje nós vamos falar mais no ponto de vista do marido em relação à esposa, amanhã sobre os filhos, mas o princípio é o mesmo. O marido é o cabeça da família. Que tipo de amor que a palavra diz que o homem deve amar a sua esposa? Eu não sei se você sabe, mas no grego tem 3 palavras que são traduzidas para o português como amor. Uma se refere a esse amor que é o amor carnal, que é eros, né? É o amor da paixão, digamos assim, entre um homem e uma mulher. O outro é o amor, aquele próprio da amizade, é o filéu, é a palavra em grego, né? Mas tem o amor divino, que é o ágape. E é justamente essa palavrinha que está ali em Efésios 5:29. Por quê? Porque ele diz que é o amor com que Cristo amou a igreja. Esse mesmo verbo, amar, desta forma no grego, está também em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. 1 João 4,8 diz que Deus é amor. A mesma palavra está aqui em Efésios 5:25. Então, esse é o amor com que o marido deve amar a esposa. Vocês sabem que o mundo hoje, quando nós falamos em amor, ele leva tudo para o lado da paixão, amor esse eros, né? Mas a palavra nos diz que o amor que é exigido do marido em relação à esposa e aos filhos, à sua família, é um amor de Deus, próprio de Deus, aquele com que Cristo amou a igreja. Nós podemos fazer isso sem o Espírito? É impossível, né? Por isso que Paulo antes diz, para nós estarmos cheios do Espírito Santo. Mas, para que não fique algo assim tão elevado, né? Quando eu digo que é o amor de Deus, parece que está tão distante que eu não sei se eu vou conseguir fazer. O próprio texto vai nos falando de coisas práticas, que nos ajudam a ver como é que se ama de forma prática. Nós sublinhamos ali alguns verbos, né? São 5, se não me engano. A si mesmo se entregou, o verbo entregar ou entregar-se, para que a santificasse, outro verbo, santificar, apresentar a si mesma, igreja gloriosa, e depois lá no finalzinho, diz que ele alimenta e cuida. 5 coisas práticas nesse texto, né? Entregar-se é abnegar-se, sacrificar-se. Foi o que Cristo fez pela igreja. É isso que o marido deve fazer pela esposa, uma forma prática de demonstrar esse amor. De novo, tudo isso é um conflito com o padrão desse mundo, né? O Tom falou aqui que uma das coisas que estão em desacordo com a vontade de Deus no relacionamento conjugal, relacionamento sexual, não ser egoísta, né?
Agora, isso não é só nessa área. Em todos os relacionamentos, o mundo nos diz para sermos egoístas. Eu busco a minha felicidade, enquanto eu deveria buscar a felicidade do outro. Pois é exatamente isso. Isso é a primeira coisa prática que Paulo está falando aqui nesse texto sobre o marido amar a esposa. Ele deve sacrificar-se. Muitas vezes, o marido chega cansado em casa depois do trabalho, de algumas coisas, né? Mas mesmo assim, ele precisa ajudar a sua esposa em coisas práticas do dia a dia. Isso é sacrificar-se. E podia dar muitos exemplos do que é sacrificar-se, abnegar-se, mas eu sei que vocês sabem do que eu estou falando, né? A segunda coisa, ele deve santificar a sua esposa. O que é santificar? E aqui diz, né? Para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra. Tudo que nós estamos falando aqui, especialmente no que diz respeito a essa função do marido e da esposa, tem uma linhazinha, né, que vai passando por tudo isso, que é a questão da autoridade. Quando nós falamos em autoridade, nós temos que lembrar que Deus estabeleceu ordem para todas as coisas quando fez o universo, né? Inclusive para o homem. Ele fez o homem espírito, alma e corpo. O espírito para ter comunhão com ele e para governar todo o ser do homem. A alma sujeita ao espírito, mas com entendimento, com vontade, com sentimentos, ordenando as coisas todas no corpo. O pecado fez uma bagunça em tudo isso. E a alma passou a ser aquela que governa. Hoje nossos sentimentos, hoje não porque somos já homens e mulheres controlados pelo Espírito, né? Mas antes de conhecer o Senhor, os sentimentos, a vontade, os pensamentos eram o que governava a nossa vida. E assim é para todo aquele que é incrédulo. Então, tudo que nós vamos falar aqui, vocês vão ver de uma forma ou de outra, está relacionado à ordenação da alma. Por que eu estou dizendo isso? Porque, e aqui me perdoem, eu não estou fazendo nenhum preconceito, né? Mas as irmãs podem dizer que isso podem confirmar o que eu estou dizendo, né? Mas as nossas esposas, as irmãs, são muito mais suscetíveis na sua alma, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, e nessa hora vem o papel do marido como cabeça, para santificar segundo a palavra. É muito fácil que a esposa seja afetada por qualquer coisa que ela ouve, ou que ela vê, ou que ela pensa que ouviu, é uma conclusão que ela tirou. É fácil isso de acontecer. Nessa hora, o marido que é o cabeça, ele vai trazer ela para junto da palavra. Vai ajustar as coisas não de acordo com o pensamento do mundo ou com o seu próprio pensamento, mas vai a santificar pela palavra. É isso que Paulo está dizendo aqui. E com o objetivo, né? Apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga. Esse apresentar dessa forma gloriosa fala de proteção, de cobertura. Cobertura espiritual e, de novo, né? Também na alma. Muitas vezes a nossa esposa, ela é exposta a tantas lutas, tantas dificuldades, e isso causa um dano, causa uma mancha, uma mácula. Nessas horas, o marido tem que cuidar para proteger, para guardar a sua esposa. E por fim, esses dois verbos que são muito práticos, né? Alimenta e cuida. Alimentar fala de sustento material, mas também fala de cuidado, fala de carinho, fala de afeto, fala de amizade. Eu sei que para os homens isso às vezes é difícil. Se for gaúcho, mais difícil. Se for da fronteira, meu Deus do céu, muito mais difícil, né? Mas, pelo Espírito Santo, nós somos capacitados a alimentar e a cuidar espírito, alma e corpo da nossa esposa. O Espírito Santo pode nos levar, pode levar um gaúcho da fronteira a ser romântico e cuidar de todas essas coisas. Amém? Que bom que vocês concordam. Andando um pouquinho mais, também faz parte daquilo que a palavra, do que o Senhor requer de nós como cabeça,
Estabelecer a presença de Jesus na família, na sua casa, no relacionamento com a esposa e no relacionamento com os filhos. Voltando de novo ao princípio, né? Cristo, a igreja, o marido e a mulher. Tem um texto de 1 Coríntios 11:3, que nós vamos ler depois, acho que no tópico seguinte, se eu não estou enganado. Mas ele diz que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, estabelecer a presença de Jesus na família é tornar real, no dia a dia da casa, isso que a palavra diz. Essa ordem, o pai está para o filho, né? Como o filho está para todo homem e todo homem para a mulher. É uma ordem de bênção, de alegria, de satisfação para todos da família. Como se faz isso? Primeira coisa, como eu disse antes, andar no Espírito. Sem isso é impossível. Mas manter na sua casa um ambiente de paz, manifestar alegria, gratidão, deixar fluir o amor, a graça, a paz do Senhor. Eu lembro quando eu morava na fronteira, lá em Santana do Livramento, havia um irmão muito querido lá na congregação onde eu estava, que era muito legal ir na casa desse irmão. Ele tinha filhos da minha idade, então eu ia lá, mas eu lembro que o ambiente da casa era muito agradável. Quando alguém ligava para a casa dele, ele atendia o telefone dizendo assim: Jesus te ama, bom dia. Sempre assim. Esse homem converteu um coronel do exército, da cavalaria, quem já foi militar sabe, no 7 de setembro, no palanque. Esse irmão, ele era autoridade, e ele começou a testemunhar para esse homem, que era um homem duro, ao extremo. E ele chorou ali no meio do desfile e aceitou o Senhor Jesus e depois foi adiante. Então, o ambiente da casa daquele irmão era um ambiente agradável, um ambiente de paz, onde se sentia a presença do Senhor. E é isso cabe, claro, ao marido e à esposa, mas em primeiro lugar é do cabeça essa responsabilidade. Ele também deve ser sacerdote para a sua família, levar todas as dificuldades e as questões diante do Senhor em oração. Deve ensinar, instruir, animar, edificar, repreender, corrigir e, acima de tudo, ser exemplo. Nós podemos falar todas as coisas certinhas e, por misericórdia, nossos filhos seguirem pelo caminho do Senhor, porque a palavra por si só, ela transforma, mas se nós formos exemplo, nós multiplicamos as possibilidades de que nossos filhos andem no caminho do Senhor. Se não formos exemplo, aí as coisas ficam complicadas. Então isso é estabelecer a presença de Jesus na família. Terceiro ponto, estabelecer o governo de Cristo. Ali está o texto de 1 Coríntios 11:3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo homem, e o homem cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Quem governa a família? Cristo governa a família. O governo da família é do Senhor Jesus. Mas ele colocou um representante, que é o marido. Cabe ao marido estabelecer o governo de Cristo na sua casa. Por que eu digo isso? Pode parecer óbvio, né? Mas não é tão óbvio assim. Às vezes nós, homens, achamos que recebemos autoridade, então temos o cetro do rei, né? E aí saímos batendo com aquele cetro, né? E daqui a pouco pega na cabeça da esposa, do filho, de todo mundo que entra lá. Não. O fato de termos recebido a delegação de autoridade para sermos o cabeça dentro da nossa casa, nos traz em primeiro lugar responsabilidade de responder a Deus, porque estamos representando o Senhor. Não podemos agir com autoritarismo, não podemos agir com ira e tudo que vem atrás aí, né? O Tom deu alguns exemplos de como é que às vezes começa uma situação complicada, né? Às vezes uma palavra que é dita na hora errada, quando não deveria ser, pode disparar um monte de coisa. Mas o homem não pode fazer isso, porque ele representa o Senhor Jesus. E Jesus não faria, ele não pode fazer o que Jesus não faz. Por outro lado, o Senhor Jesus também não é condescendente com o pecado. São os dois extremos, né? Ele tem que estabelecer o governo de Cristo na sua casa.
E o Senhor Jesus é o melhor exemplo de equilíbrio, de amor e justiça, né? É só olhar para a cruz. Lá o pecado foi condenado, não teve chance. A palavra dizia que se pecasse ia morrer, e morreu. Foi condenado lá o pecado, a justiça se cumpriu em Jesus. Mas também o amor é visto ali, porque em vez de nós que éramos pecadores e culpados estarmos lá, o Senhor Jesus é que foi no nosso lugar. Ele é equilibrado em tudo. Então, se nós queremos trazer o governo de Cristo para a nossa casa, nós temos que ser como o Senhor Jesus. Temos que ser firmes. Muitas vezes o Senhor Jesus está sendo envergonhado por alguma coisa que meus filhos estão fazendo, ou que minha esposa faz, ou que eu mesmo faço. E nessas horas eu preciso ser firme e trazer o governo de Cristo e a santidade devida ao Senhor dentro da minha casa. Mas de forma amável, de forma justa, cuidadosa, sem que eu haja além da forma como o Senhor agiria. Essa questão do governo de Cristo na casa é tão importante que, se nós formos olhar no Novo Testamento, esse é um dos requisitos, talvez um dos que mais se destacam, porque os outros são coisas mais comuns, para que o Senhor chame alguém para estar à frente da sua igreja. Aquele que governa bem a sua casa, ele pode estar à frente da igreja. Devemos trazer então o governo de Cristo para dentro da nossa casa. Outro ponto, como cabeça, também devemos ministrar a graça salvadora de Cristo. O que é isso, né? Na prática, precisamos entender as dificuldades da esposa, dos filhos, assim como o nosso Salvador faz conosco. Precisamos conhecer essas lutas, precisamos dar atenção a cada um deles de forma particular. O Tom falou aqui, né, que temos que aprender a ouvir, né, Tom? Eu sei que isso é muito difícil e eu me coloco na lista dos que estão aprendendo a ouvir, mas isso faz parte do ser cabeça, aprender a ouvir, entender as dificuldades de cada um. Diz ali também, ajudá-los a ver a dimensão eterna da sua vida, das suas funções, daquilo que faz, especialmente em relação à esposa. O mundo de hoje, a sociedade de hoje, a nossa cultura atual, ela diz para o marido e para a mulher que cada um tem que buscar os seus alvos, os seus objetivos. O mundo não diz que marido e mulher devem andar juntos na mesma direção e no mesmo objetivo, né? Cada um busca o seu objetivo. E em relação à mulher, nós somos constantemente bombardeados de que ela tem que buscar o seu objetivo, inclusive na vida profissional. Eu lembro que quando a minha esposa fez graduação, fez o mestrado, e ela, durante o mestrado, ficou grávida. Nós tivemos as duas filhas, uma atrás da outra, assim, enquanto ela estava fazendo o mestrado. Nós já tínhamos convicção de que ela deveria não ir adiante, né? Mas o quão difícil era para os colegas de trabalho meu e dela, né, entender que depois de todo esse investimento, ela ia agora cuidar dos filhos. Outro dia conversei com uma irmã aqui também que foi mais adiante, fez o doutorado. E depois Deus disse, tá bom, agora tu vai usar esse conhecimento para cuidar da tua família. E às vezes, e eu não estou dizendo que é pecado trabalhar, fazer mestrado, doutorado, não me entendam mal, tá? É pecado não ouvir o que o Senhor está dizendo que tem que fazer. Isso sim, seja qualquer coisa. Mas, muitas vezes, quando as nossas esposas vão por esse caminho, elas são bombardeadas pelo mundo, pela sua mente, por Satanás, e às vezes até por irmãos. E nessas horas, o marido precisa colocar para a esposa a dimensão daquilo que Deus pediu a ela, como esposa e mãe. Ela está investindo em algo que vai para a eternidade. Ela vai salvar seus filhos. Não que alguém que trabalha não vá salvar seus filhos. Não estou dizendo isso, tá? Mas há um risco de que aquela mulher que se dedica exclusivamente à sua casa sofra essa luta interior. E nessa hora o marido tem que ajudá-la a vencer essa luta. Isso é também ministrar a graça salvadora de Cristo, né? Indo adiante, também faz parte do ser cabeça instruir e edificar a família. A mulher e os filhos são os primeiros discípulos de qualquer homem, né? Qualquer marido.
E como nós vivemos um contexto de igreja onde o discipulado é algo bastante importante, é essencial na verdade, entendemos assim pela palavra, às vezes podemos esquecer, né, que os nossos primeiros discípulos são os que estão dentro de casa. Semana passada o Ottokar falou bem claro isso, né, que meus filhos, eles são minha responsabilidade perante o Senhor. Eu tenho que discipulá-los. Não significa que eles não podem ser ajudados no meio do corpo, claro que podem, mas essa responsabilidade Deus não vai tirar do pai. Ele é que vai conduzir os seus filhos até a idade adulta. Esse ensinar e edificar a casa envolve um ensino metódico e profundo das Escrituras, mas também uma aplicação prática na vida, né? Se o Telmo pudesse vir aqui, Heloísa, né, ou algum dos outros professores das crianças, eles poderiam confirmar, né, aquilo que a gente ouve há anos, né, que trazer apenas os filhos na aulinha, né, que tem durante a reunião não é suficiente. Na verdade, esse trabalho, que é muito bem feito, ele é apenas um complemento àquilo que deve acontecer durante toda a semana. Trabalho do pai e da mãe. E eles sempre dizem, né, é fácil de ver a casa onde isso acontece ou não acontece, não é, Thelma? Isso se mostra aqui. As crianças que são instruídas pelos pais ou não. Tanto no conhecimento da palavra, quanto na aplicação prática da palavra. Não adianta eu ensinar meu filho que Deus é um Deus de perdão, de amor, mas numa situação em que ele precisa perdoar, ou que ele precisa pedir perdão, eu deixo a palavra de lado e uso métodos humanos. Não, né? Eu tenho que ensiná-lo segundo a palavra e aplicar esse ensino de forma prática. E é um trabalho não só do marido, é da mulher, né? O marido começa esse trabalho e a esposa durante os dias vai fazendo ele na prática. Então, esses 5 pontos resumem de certa forma o que é a função do marido como cabeça. Esse é o correto. Agora, quais são as atitudes erradas do homem? Eu falei no início que é fácil nós pegarmos o cetro da autoridade, né? E dizermos assim, bom, agora eu mando, eu decido, eu faço, a minha esposa não pode nem falar. Acaba anulando a esposa. E usa muitas vezes de dureza, de autoritarismo. Eu acho que essa atitude não é tão comum mais hoje em dia. Espero, né? Espero que seja assim. Mas ela é errada. Ela está em desacordo com o que o Senhor diz sobre a função do homem. A mulher é companheira, é auxiliadora idônea. Se o marido desconsiderar isso, ele perdeu tudo aquilo que Deus fez. Deus criou a sua esposa para ser auxiliadora. Se ele quiser agir sozinho, ele já perdeu metade, né, do suprimento de Deus para a sua vida. Então é errado anular a esposa, né? E nós sempre erramos nos extremos. O outro extremo é omitir-se da sua função como cabeça e acabar por sobrecarregar a esposa. Esse talvez seja um erro mais comum. Como o marido tem tantas responsabilidades, tantas coisas, às vezes ele vai dizendo assim, não, isso aí resolve, né? Resolve tu aí, né? E aquilo que às vezes são coisas corriqueiras do dia a dia, que a mulher realmente pode fazer, daqui a pouco chegam em coisas mais importantes e que são um peso para a esposa e que o marido não pode deixar com ela. Especialmente no que diz respeito à obra. Porque aí nós vamos estar tratando com pessoas, questões, sentimentos, tudo aquilo que eu disse que por vezes é muito pesado para a esposa. O marido não pode nem anular a esposa e nem se omitir e sobrecarregá-la. Amém? E do lado da esposa? Agora vem o outro lado da moeda, né? 1 Pedro 3,7, a parte final do versículo diz assim, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Por que eu coloquei esse versículo aí? Para lembrar que
quando nós falamos que a esposa é auxiliadora idônea, ou que ela precisa se sujeitar ao marido, como vamos falar daqui para frente, né, em algumas lâminas, nós precisamos lembrar que nós juntos, estamos trabalhando juntos, como herdeiros da mesma graça. Cada um com uma função, trabalhando juntos. Não existe maior e menor. O marido não é maior ou mais importante que a esposa. Não é. Ele só tem uma função diferente, que é a dela. Mas aos olhos de Deus, os dois estão na mesma posição. Por isso, se um falha, acaba falhando essa conta, né, que Deus fez. Cada um tem a sua função. O que Deus espera, então, da mulher como discípula, esposa e mãe? A primeira coisa, voltando ao texto de Efésios, diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. De novo, nós vamos voltar para o princípio. Quem é que governa a mulher? Cristo. É Cristo que governa o homem, é Cristo que governa a mulher. Mas ele colocou um representante, que é o marido, que recebeu uma autoridade delegada do Senhor para ser o cabeça. Agora, a mulher precisa lembrar que quando ela se submete, que quando ela se sujeita, quando ela é submissa ao marido, ela está fazendo isso por causa do Senhor Jesus. É a Ele que ela está se submetendo, se sujeitando. Então, submissão ao marido implica algumas coisas práticas, né? Primeiro, reconhecimento da autoridade de quem? De Cristo, e a autoridade delegada que foi entregue para o marido. Mas esse reconhecimento é uma atitude interior, não exterior. É claro que isso se manifesta em coisas concretas, que nós vamos ver sobre isso, vamos falar sobre isso, né? Mas acima de tudo precisa uma atitude de submissão ao Senhor e ao seu marido. Às vezes, a gente vê que uma esposa se submeteu contra a vontade, né? Aquilo está estampado na cara dela, que ela obedeceu, mas não se submeteu. Pode ser um começo, tá? Às vezes é um começo, mas o Senhor, a partir dali, precisa trabalhar no coração daquela irmã, porque a submissão está no coração, em primeiro lugar. Outras vezes, ela acaba manipulando, né? Ela parece que é muito submissa, mas na verdade ela está manipulando o seu marido. Isso também não é submissão. Eu lembro que uma vez foi revelação para mim algo que o Rogério falou sobre feitiçaria. Ele disse que feitiçaria é a tentativa do homem de manipular as coisas. Aquilo que nós não podemos fazer no mundo natural, nós vamos manipular com a ajuda dos demônios. Nós não, né? O feiticeiro vai fazer isso, né? Então, toda vez que alguém tenta manipular as coisas, por trás dessa atitude está um espírito de feitiçaria. Por isso que a Bíblia fala da obstinação, da desobediência, né? E compara isso à idolatria e feitiçaria. Então, a submissão da esposa, ela é uma decisão do coração de se submeter ao Senhor e reconhecer no marido a autoridade delegada. Essa submissão não anula a mulher e nem a faz inferior, já falamos isso, né? Mas é bom repetir de novo, né? E é uma submissão que se revela em todas as coisas, mas com sabedoria. Por que eu estou dizendo isso? Porque na competição, o primeiro ponto ali, né? Quando a mulher acha que ela vai ser anulada se ela se submeter, nós temos uma competição. Na competição, um ganha e o outro perde. Quando nós estamos unidos, na união, os dois crescem. Como é bom ver uma mulher que é submissa e ajuda o seu marido a crescer. Algum tempo atrás, eu conheci um casal, os dois trabalhavam na mesma empresa, ainda trabalham, só que ela tinha um cargo melhor e um salário bem melhor do que ele, né?
E eu fiquei assim feliz de ver, apesar daquela situação, ela tinha uma posição de submissão muito dócil e foi muito sábia em ajudar ao seu marido para que aquilo não fosse nenhum problema para ele. Pelo contrário, ela o incentivava tanto que aos poucos ele foi crescendo na empresa e hoje está numa posição maior do que a dela. E não quer dizer que isso seja regra ou padrão para ninguém, tá? Mas eu gostei de ver a atitude daquela mulher, de submissão e de sabedoria. Quantas vezes nós vemos homens que se casam e crescem, né? Crescem muito. Aliás, isso é muito comum e deve ser assim mesmo. E em grande parte se deve à ajuda de uma mulher submissa e sábia, que age com sabedoria. E quando o marido é incrédulo, também vale a regra da submissão? O que diz o texto de 1 Pedro 3:1, que nós já lemos, eu acho, né? Já me perdi aqui se lemos ou não lemos, mas é outro texto também fundamental para entender o papel do homem e da mulher, 1 Pedro 3. E o primeiro versículo fala que as mulheres devem ser submissas, e diz assim: para que aqueles maridos que ainda não obedecem à palavra sejam ganhos sem palavra alguma, pelo procedimento da sua esposa. E no versículo 2 diz um procedimento honesto e cheio de temor. Está lá no texto de Pedro, né? Então, a submissão vale em relação ao marido incrédulo? Claro que vale. O texto que nós lemos, que diz que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo, ele diz ali que Cristo é o cabeça de todo homem. Não diz de todo discípulo, diz de todo homem. E todo no grego é todo mesmo, né? Então, não importa. Na semana passada nós ouvimos o Moacir dizer aqui que casamento entre incrédulos ou entre discípulos, aos olhos de Deus é casamento. Aquele homem é o cabeça e ela é auxiliadora idônea. Não importa se não conhecem a palavra, se não fazem a vontade de Deus, mas no momento em que a esposa se torna discípula do Senhor, ela vai entrar no padrão do reino. E dessa forma, sem palavra alguma, conquistar o seu marido. Eu sei que é difícil muitas vezes para as mulheres que se convertem nessa condição entender esse versículo, né? Especialmente a parte que fala assim, ó, sem palavra alguma. Mas eu garanto para vocês que na minha Bíblia está escrito isso e vale. Nós temos que ter fé, né? Ganhar aquele marido incrédulo sem palavra alguma pelo seu procedimento. É claro que não significa que não vai dar testemunho daquilo que transformou a sua vida. Vai dar sim, vai falar, mas é sem aquela insistência que acaba afastando mais o marido do Senhor. E por fim, submissão não significa omissão. O Tom usou um exemplo aqui, né? Que às vezes a mulher pensa assim, o marido é o cabeça, então deixa que ele resolva e eu estou fora, né? Deixa esse problema com ele. Não, a mulher sábia, que é auxiliadora, foi feita pelo Senhor para ser auxiliadora idônea, ela vai cooperar, não vai se omitir, mas se colocando na posição correta. Isso é submissão. A segunda coisa que a palavra fala nesse capítulo 5 de Efésios, que também faz parte do procedimento da mulher, é o respeito ao marido. O versículo 33, fala que o marido ame a sua esposa e diz assim, e a esposa respeite ao marido. Respeito é diferente de submissão, né? Esse está mais ligado a aquilo que é exterior, aquilo que a gente vê. É claro que parte de uma atitude interior, mas ele é mais visível, né? Porque envolve a forma de falar, o tom de voz, a maneira como se dirige ao marido, né? Não precisa chegar assim com a cabeça baixa e dizer, meu Senhor, não é isso, né? Sei que vocês me entendem. Mas como é feio às vezes quando uma esposa desrespeita o marido, né? O outro tópico diz assim, a apreciação ou depreciação, né, que é o respeito ou desrespeito da esposa ao marido. Às vezes isso é feito a sós, né? Uma palavra que, como o Tom falou, que pode trazer um problema enorme. Às vezes faz ressurgir coisas do passado. Mas às vezes isso vai adiante. Desrespeita o marido na frente dos filhos e até na frente de terceiros.
aquele texto de Provérbios que está ali, que fala, Provérbios capítulo 31, que fala de uma mulher que é o padrão, né? E no versículo 23 diz, seu marido é estimado entre os juízes. Agora, como é que o marido vai ser estimado se a mulher o desrespeita perante os outros? Não pode, né? Não pode. Além disso, a esposa ela é motivadora, incentivadora, especialmente onde ele falha e precisa de ajuda. Se nas falhas do marido ela aponta os erros e o coloca mais para baixo, ela está indo contra aquilo que a palavra de Deus diz. Mas se ela é motivadora, isso não significa concordar com todas as coisas erradas, mas ajudar a que ele vença as suas dificuldades e as suas falhas. Um outro ponto que também não está em Efésios, mas fala lá em Pedro, é sobre a beleza interior e exterior da mulher. O texto de 1 Pedro, eu coloquei a versão da NVI porque ele é um pouquinho mais claro, né, nesse versículo pelo menos. Diz assim, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. E o outro versículo que está ali, também do capítulo 31 de Provérbios, versículo 30 diz assim, enganosa é a graça e vã formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Isso não significa que as mulheres não precisam desprezar totalmente tudo aquilo que diz respeito à beleza exterior, cabelos, maquiagem, roupas, não é isso que eu estou falando, né? Nós não temos por hábito, né, estabelecer alguma regra de tamanho da saia, do cabelo, ou o que seja. E se alguém tiver, não tem problema nenhum, mas não é isso, a ênfase não é nesse ponto, né? A ênfase que a palavra dá é na beleza do homem interior, do ser interior. É nisso que a mulher deve investir. E claro, também cuidar do aspecto exterior, especialmente porque isso agrada o seu marido, como o Tom lembrou, né, Tom? Os maridos concordam ou não? Amém. Mas, às vezes, também a mulher passa do ponto, né? E acaba andando naquilo que diz respeito ao aspecto exterior, roupas, maquiagem, etc., segundo padrões do mundo. Que é o que aqui sim fala a palavra, né? Um excesso, uma atenção demasiada ao aspecto do exterior, às vezes até caindo para padrões que são mundanos mesmo, que podem até criar um problema para outros homens, porque chama atenção pela sensualidade no vestir, e isso a palavra condena. Então, de novo, o equilíbrio, o respeito ao Senhor, a submissão ao Senhor, através da figura do marido. Amém? Uma última coisa, Tito 2, 13 e 5 diz assim, quanto às mulheres idosas, tem uma outra versão que diz mais velhas, né? Semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho. Sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Às vezes a gente ouve alguma mulher dizer assim, bom, a Bíblia me manda ser submissa, não manda amar o marido. Fala assim, tá? Na verdade, todos nós devemos amar uns aos outros, né? Especialmente nesses vínculos mais próximos. Mas aqui está uma menção clara, objetiva, direta, que das mulheres mais velhas, mais maduras, aquelas que andaram mais no casamento e no Senhor, ajudarem as mais novas a também amarem seus maridos e a seus filhos. Vocês sabem que o que me ajudou um pouco a entender esse texto foi o testemunho de uma velhinha, de uma senhora, acho que tinha já quase 90 anos quando eu conheci ela, quando eu ouvi. Ela era chinesa, ela nasceu e cresceu na China, se casou lá e foi morar nos Estados Unidos na época da Revolução Comunista.
E eu estava lá numa conferência nos Estados Unidos e das oficinas era para casais e ela deu o testemunho dela. E ela disse que quando eles moravam numa região mais rural, que não tinha tanta influência do Ocidente, foi essa expressão que ela usou, era muito raro que algum casamento fosse feito porque um rapaz e uma moça se tivessem alguma atração um pelo outro. Os casamentos eram feitos pelo pai de um e o pai da outra. Eles escolhiam o marido e a mulher, né? E não raro, aqueles dois jovens se conheciam só na véspera ou no dia do casamento. Então ela disse que esse texto de Tito era um dos ensinos mais importantes para elas. Porque uma mulher que conheceu o seu marido na noite em que se casou, ela precisava, sem nenhum sentimento, sem nenhuma paixão, sem nenhuma influência dessas coisas ocidentais, como disse aquela irmã, que nós estamos tão acostumados, né? Ela precisava aprender a amar o seu marido e os seus filhos. É claro que hoje nós estamos num outro contexto. Não estou dizendo que os jovens não possam, né, olhar aí e se relacionar como foi falado na semana passada. Não é isso. Mas o amor está acima de todos os sentimentos humanos e toda a influência desse mundo, toda a cultura desse mundo, seja ela chinesa do século passado ou ocidental desse século. O amor do Senhor está acima de tudo. E uma das coisas que uma auxiliadora idônea, segundo a vontade do Senhor, faz é ajudar as outras irmãs a andarem também por esse caminho. Amém? Aonde que a mulher pode errar? Também duas coisas extremas, né? Primeiro, ser independente do marido. Fazer as coisas, ter alvos próprios, totalmente desligados daquilo que o marido quer. E a outra é tomar o lugar do marido. A mulher ser o cabeça, né? Ou como alguns fazem a brincadeira, ser o pescoço, que gira o cabeça para onde quer, né? Nada disso está na palavra. Tudo isso é contrário à vontade do Senhor, né? E a mulher que toma essa posição, ela na verdade está perdendo. Porque só mesmo quando ela cumpre a função para a qual ela foi criada, de acordo com a vontade do Senhor, ela entra no descanso. Algum tempo atrás o Senhor me falou através de um texto, está lá em Mateus 11, 29 e 30, quando Jesus diz assim, primeiro ele nos convida a tomar o seu jugo, né? Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E o Senhor me disse, se é verdade que o casamento é uma figura de Cristo e da igreja, esse versículo se aplica também ao relacionamento do marido e da mulher. Aliás, cônjuges são aqueles que estão debaixo do mesmo jugo, né? É aquele que está no mesmo jugo comigo, cônjuge. Agora, por que o Senhor Jesus pode nos convidar para entrar nesse jugo? Porque Ele é aquele que leva a parte mais pesada. Ele sabe que nós não podemos carregar todas as coisas. Então Ele vai à frente. Ele é aquele que conduz a igreja, né? Assim também é a posição do marido. E a mulher só descansa quando ela entra nessa posição mansa e humilde de submissão ao seu marido como ao Senhor. Aí ela vai ter um peso leve e um fardo suave, ou o contrário, né? Mas ela vai estar protegida e guardada pelo Senhor. Se nós aprendermos esse princípio, tanto marido quanto mulher, nós vamos ser felizes no nosso casamento. Amém? Isso aqui, como eu disse, é um assunto para um retiro de 1 semana ou mais. Nós passamos bem rápido para que seja bem fixado os princípios, mas é muito bom e nós queremos que todos nos seus vínculos, nos relacionamentos, voltem a esses assuntos e comecem a buscar o Senhor para ver se estamos realmente vivendo isso. Amém? Senhor Jesus, queremos te agradecer pela tua palavra,
pela forma, Senhor, como Tu tem nos conduzido nesses dias. Te damos graças, Senhor, porque todas essas verdades são conhecidas, mas o Teu Espírito Santo tem renovado na nossa mente e no nosso coração. E sabemos que Tu estás fazendo isso para que a nossa vida seja bem ordenada, Senhor. Para que nós possamos experimentar a felicidade de viver 100% dentro da Tua vontade. Obrigado, Senhor, por isso. Quero Te pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo, esse que nos enche, Senhor, e que nos conduz a toda a verdade, possa agora trabalhar esses assuntos, tudo que foi falado, o que foi lido, o que vai ser lido, o que vai ser discutido nos vínculos daqui para frente, Senhor, possa trabalhar isso, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade Tua, Senhor. Amém.